Agora, me diz uma coisa. Como que faz para vencer no mercado de roupa? Confecção. Sabe por quê? Eu tenho vontade, né? Eu tenho uma vontade muito grande, né? Mas como é que faz para vencer? Olha, Tem que ficar é um atento? mundo bem difícil. Eu imagino. Com muitas complexidades. Valeu. Eu queria te convidar até para conhecer a nossa fábrica. Fica lá no Ceará. Ah, do Ceará? Quando você vai estar lá? Quando eu vou estar no Ceará? Quando eu for na Hope. Minha esposa é apaixonada pela tua marca. E eu tá? sou apaixonada por ela. Eu te adoro. Ela fala toda, ai, amor, olha só, Sandra, que você manda com carinho, ela fica muito feliz. A gente vai, com o maior prazer. Vamos combinar. Vamos sim. Porque dá para entender um pouquinho da dimensão do que é ter uma confecção, uma indústria de confecção, e ainda mais na moda íntima. Porque moda já é complexo. Tá. Mas moda íntima é muito mais. Porque uma camiseta leva 2, 3 tipos de matéria-prima. Um sutiã chega a ter 37 componentes. Aí você imagina que esses 37 componentes têm que chegar ao mesmo tempo, na mesma cor, com qualidade, né? Então, é muito, muito complexo. E muitos processos, né? Eu tenho células só para cortar, para fazer a alça, para colocar o regulador dentro do colchete. É realmente um universo bem complexo, muito detalhe. Tá e bom. a gente é uma das únicas empresas do nosso setor, e que eu conheça, que tem a cadeia toda. A gente produz... A gente cria o produto. Tá bom. Eu tenho toda a parte do estilo, a pilotagem. Eu tenho um ateliê onde eu desenvolvo as peças piloto. Aí, as peças que são aprovadas, são lacradas, são enviadas para a fábrica. E lá a gente produz em escala. Lá mesmo eu tenho também o meu centro de distribuição. Então, toda essa cadeia, até chegar na mão da cliente final, eu tenho controle, a rastreabilidade dela. Sim. O que é uma grande vantagem, o que permite a gente ser muito preocupado com todas as questões ambientais, sustentabilidade, questões sociais, mas também garante com que a gente tenha qualidade em todas as etapas do processo. Fora que fábrica é mão de obra intensiva, é muita gente e é um valor importante nosso, que é mais gente vivendo de roupa. Né? Eu tenho 1.000 pessoas na fábrica trabalhando com a gente, então é realmente um negócio grandioso e que assim enche a gente de esperança. Lá na fábrica, 1.000 pessoas. E você tem um escritório aqui em Sampa. E tem quantas pessoas aqui? Umas 200. Então a gente tá falando de 1.200, em média, se cada uma tiver 4 pessoas na família, de um impacto aí de quase 5.000 pessoas impactadas diretamente. Fora as milhões de pessoas que compram os nossos produtos todos os anos. Então, é muitas vidas impactadas. E isso que me realiza, Nossa, sabe? maravilhoso. Porque moda íntima a gente usa em todos os momentos da vida, né? Eu tô com todas as pessoas, né? Antes eram as mulheres, agora a gente lançou masculino. Você recebeu as cuecas. Isso aí. Mas a gente está em todos os momentos. Desde a mulher, quando ela se entende como mulher, que ela compra lá o primeiro sutiã, aquela calcinha... No primeiro date, no casamento, na maternidade, eu estava lá com a Lalas. Enfim, todos esses momentos a gente faz parte da vida das pessoas. Isso Sim. é muito realizador. É verdade, meu. É verdade. E quando a gente pensa em branding, a qualidade do lançamento, o jeito que você mostra isso para audiência, para o consumidor, quanto que isso impacta, por exemplo... no resultado da empresa? Quanto que isso gera de vínculo emocional? A turma... Como é que você traduz... Acho que minha pergunta agora vai ficar melhor. Como é que você traduz essa cabecinha aí, desse cuidado, desse zelo? Como é que você traduz isso numa peça? Como é que é essa ponte? Como é que é criada isso? A gente fez um trabalho de reeducar o nosso mercado. Porque ele estava muito desvalorizado lá no início dos anos 2000. Na época, tinha aqui em São Paulo a Daslu. Você é dessa época? Sou. É uma loja de luxo. Já tem um tempo que fechou, né? O que, uns 20, 15, 20 anos? Acho que uns 15. Uns não, 15, uns né? 10, 15. 10? Não sei. Tá. Mas, enfim, na época era um templo do luxo, Era o né? templo. Eram as mulheres mais chiques, mais bonitas, né? Famosas e tal. E aí eu ia nessa loja, e essa loja tinha uma curiosidade que ela não tinha provadores. Então, as mulheres, era uma loja fechada para mulheres. As mulheres queriam provar uma roupa, elas tinham que tirar a roupa para provar as peças da loja. E eu ia lá só para ficar olhando o que elas estavam vestindo por baixo. Porque elas chegavam lá todas bem vestidas. Sério? Com a última bolsa, a mais cara,
preso de um carro. E aí? E tiravam a roupa, estavam com o sutiã esgarçado, a calcinha furada. Aí eu não me conformava com aquilo. Cara, é verdade. Falei, não, eu preciso fazer um trabalho para valorizar o meu setor, não o meu negócio. Incrível, cara. O setor como um todo. Porque a pessoa não valorizava aquilo, Não, né, meu? tá por baixo. Tá por baixo. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. E por isso não, que eu puta falo... ideia, sei lá, só pra ver o que tinha por baixo. Que eu falo que a lingerie, a moda íntima, ela é a nossa verdade. A gente não veste pro outro. A gente veste pra gente mesmo. Cara, eu tô aqui analisando, eu tô com uns 40% de cueca esgarçada lá na minha... Ó, vamos trocar tudo por roupa. Ei, não, vai. Ô, Medrada, não tá mal, não tá? Caraca, eu tô aqui refletindo, eu tô... Não, tem uns 40% que tá bagunçado. E você tem razão. Reflete a estado é um autocuidado. Pô, vou colocar uma cueca legal hoje. Então, é porque alguma coisa hoje vai acontecer diferente. É verdade. É isso. Não muda a nossa postura. É verdade. Uma lingerie, não você tá groselha. bem vestido por dentro, a beleza, ela é de dentro pra fora. A autoconfiança, ela é de dentro pra fora. Cara, eu né? 100% concordo. É verdade, cara. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de valorizar o que a gente fazia. E como é que você fez isso? Como é que você explicou isso? A gente tem alguns cases de marketing bem importantes, assim. Nessa época, a gente estava começando a trabalhar com celebridades. Tá bom. E era uma época que, na moda, era uma coisa totalmente aversa às celebridades. A modelo, bacanuda, fashion, tal, ela estava na Vogue. E a celebridade estava na Caras. Tá bom. E não se misturava. Não existia a possibilidade de uma Kardashian estar na capa da Vogue. Tá. Né? Era uma época que eram coisas totalmente opostas. Se você estava na Vogue, se você estava na Cara, você não era fashion. E a gente inovou, ousou, foi a primeira marca de moda no país a contratar celebridades. A gente contratou, na época, em 2008, a Juliana Paes. Tá bom. A Juliana Paes era aquela mulher linda, exuberante, cheia de curvas, típica mulher brasileira. E a gente achou que ela tinha a cara desse nosso propósito de transformar a lingerie, de valorizar, né, essa coisa da beleza de dentro para fora, de ser a nossa verdade e tal. E aí a gente criou um manifesto. E ela foi a porta-voz desse manifesto. E realmente foi um trabalho assim de formiguinha, mas que valorizou o setor como um todo. Fez bem não só para a roupa, mas para todos os concorrentes. E eu fico feliz com isso. Cara, entendi. Porque a gente valorizou o nosso setor. E, assim, as histórias de inovação com marketing começaram um pouquinho antes, né, com a Daniela Scarelli, em 2006. Mas isso é uma outra história. Mas depois da Juliana veio Gisele Bündchen, veio a Anitta, vieram várias outras celebridades. E o que a gente aprendeu é que elas são ótimas porta-vozes quando tem a ver com a verdade delas. Não adianta a gente fabricar. Certo. Vira fake news. Né? Se a gente tem essa verdade, essa troca verdadeira com elas, elas conseguem transmitir de novo de dentro para fora. Sim. E a gente começou então isso em 2008. E aí nesse meio do caminho, o meu pai, ele também era muito visionário. E ele viajava muito para a França, né, para ver as irmãs. E ele chegou para mim um dia e falou assim: lingerie vai virar moda. Você não acredita, eu estava em Paris e eu vi as mulheres andando com o sutiã como se fosse blusa. E realmente estava acontecendo um movimento nos desfiles das grandes maisons de luxo no mundo, principalmente as italianas na época, de usar lingeries, corselês, como se fosse protagonista do look mesmo, né? Como se fosse um item fashion que transformava aquele look num look super descolado. Aí a gente enxergou essa tendência de que a lingerie iria virar moda. E a gente também foi pioneiro, né? Trouxe essa inovação para o nosso setor, que também deu um segundo refresh aí de valorizar o nosso segmento. Então, ó, eu tô conseguindo encontrar alguns padrões aqui, né? Seu pai, desbravador, visionário, atualizado. Você também, corajosa, desbravadora, moderna. Isso que você falou é super importante, a questão da coragem. Porque é um risco muito grande. Você pode destruir a reputação de uma marca quando você arrisca nessas coisas, né? Se arriscar trazer uma celebridade lá da Caras para estampar uma campanha de moda. Tudo isso envolve risco. Mas se você... Meu pai falava assim, uma das frases que está no livro: se você não morre, você não vê Deus. Então, tem que ter coragem. Não, você é gênio. Gênio. Isso é gênio. Se você não morre, você não vê Deus. Não é?
Hoje você consegue já saber uma próxima tendência? Hoje você consegue saber uma coisa que não é mais futuro, é presente? E imagino que você também criou tendência pra caramba para tantas outras empresas, outras indústrias, né? Esse é o papel do líder, né? A gente é a ponta da lança. Chega na frente. Pro bem e pro mal. Vê chega primeiro, na frente. né? Mas quando esborracha primeiro também. Chega na frente, bebe água limpa, erra primeiro, bate na. Tem um ônus e um bônus aí, né? Mas então, tem algumas tendências no nosso setor que são muito fortes e a pandemia acelerou muitas tendências no digital, sim, em tudo. Mas em moda íntima, tem uma questão do conforto, da volta para o conforto, da volta para tudo que é mais natural. Porque no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando surgiu aquela tendência bombshell, né, que a Victoria's Secret trabalhava isso muito, o Wonder Bra, que você não é mulher, você não vai lembrar, mas aqueles sutiãs com enchimentos. Sim. O boom dos implantes de silicone, Brasil, um dos principais países do mundo, né, com recorde de mulheres que colocam prótese de silicone. E essa era, eu acho que está meio decadente. Eu acho que agora, tanto que agora, nesse próprio setor de cirurgias plásticas, tem muitos casos de explante. As pessoas estão tirando esses implantes, né? E então, essa volta para o natural, para aquela coisa do conforto, de sem costura, sem elásticos, sem marcas. Tem muito essa tendência e tem uma outra tendência muito forte também, que a pandemia acelerou, que é a questão de tecnologia têxtil para tecidos e aviamentos mais sustentáveis. Né? A indústria têxtil tem uma grande responsabilidade porque é a segunda indústria que mais polui no mundo. Só perde para a indústria do petróleo, do plástico. Então, a gente tem essa responsabilidade, né, de preocupar com o futuro do planeta, porque uma hora não vai ser sustentável, sim, literalmente. E a gente tem algumas iniciativas que a gente vem trabalhando já há muitos anos. Por exemplo, hoje metade de tudo que a gente produz e vende é feito com tecido biodegradável, que se desintegra no meio ambiente. Quando for parar lá nos aterros, ele se desintegra em até 3 anos, ao invés dos 50 anos ou até 200 anos que podem demorar algumas matérias-primas. Então, a gente tem essa responsabilidade, tem essa preocupação e tem várias outras iniciativas que são também muito culturais. Por exemplo, é que o homem não liga muito para essas coisas, mas se você for perguntar para a Lalas o que ela faz com as calcinhas que ela enjoou, que ela não quer mais usar, ela vai te falar que ela joga no lixo. Porque tem uma questão cultural, as meninas que estão aqui, o que vocês fazem com as lingeries de vocês? Joga no lixo. Tem mulher que pica, porque acredita que vai roubar marido, roubar namorado. Então, tem uma questão cultural, uma barreira para a gente resolver aqui. Mas a gente, por outro lado, viu que tem pesquisas que mostram que a principal necessidade de moradores de rua é, em primeiro lugar, água, e em segundo lugar, roupas íntimas. Porque ninguém lembra de doar nenhuma dessas duas coisas. E mulher ainda, não é que não lembra, ela tem essa questão cultural de que ela não pode doar, que não seria higiênico. E a gente, por outro lado, a gente fez pesquisa com médicos, consultas, né, com médicos, biólogos, e a gente viu que se lavados em lavanderias industriais, essas peças, elas estão novinhas para uso. Não tem perigo nenhum de transmitir nenhum tipo de doença, nenhum tipo de micro-organismo aí que possa prejudicar a pessoa que vai receber essa peça. Isso é uma informação importante, porque a primeira coisa que eu pensei foi acho que a turma não, né, as mulheres não doam, porque na cabeça delas pode ser que tem alguma questão com relação à saúde, né? Tem a questão, tem esse preconceito. E também a questão cultural. E tem a questão cultural. Sim. Aí o que a gente fez? Que é uma coisa que eu gosto de divulgar, todo podcast que eu vou, porque ninguém sabe. Vocês sabiam, meninas? Vocês podem doar as peças de vocês? Então, todas as lojas da Hope, hoje mais de 200 e tantas lojas, são hoje hubs de coleta de peças usadas. Vocês podem levar as peças usadas de vocês e de qualquer marca, não precisa ser da Hope, que a nossa loja vai se encarregar de higienizar e distribuir para as comunidades locais. Oba, que precisam. É boa. Olha legal, aí. Né? Vamos doar, gente. Vamos não lá. joguem no lixo, não por favor. Não joguem no lixo, doem lá em uma das lojas.